Olá, seja muito bem-vinda a essa nossa live, seja muito bem-vinda aqui aos Segredos da Pri. Essa nossa live vai ser chamada por esse nome nesse nosso programa, tá? E eu queria compartilhar com vocês exatamente isso, segredos. Então é por isso que eu tô aqui toda segunda-feira em compromisso com vocês para poder ajudar vocês, profissionais da área da beleza e profissionais da área da estética, a faturar pelo menos 10 mil reais aí por mês e principalmente sem sacrificar a sua saúde. Então, para quem não me conhece, meu nome é Priscila Cruz e o tema de hoje da nossa live é como precificar seus serviços estéticos para ter lucro. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue ter lucro e falta ajustar somente algumas peças. E a precificação é uma dessas peças, né? Oi, Elaine, tudo bem com você? Que bom que você veio. Ó, clica aqui, ó, no aviãozinho, onde está meu dedo, e a vocês envia essa live para outros profissionais da nossa área da beleza e da estética, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil para eles. E se você trouxer cada vez mais pessoas para ter esse conhecimento, o nosso mundo vai expandir muito mais e você vai ver a diferença que vai dar início até na sua própria precificação. O quanto que é importante até a concorrência saber precificar melhor os serviços dela, tá? Então eu queria explicar para vocês primeiro por que eu trouxe esse tema aqui para vocês. Bom, eu trouxe esse tema porque, primeiro, que eu não tinha lucro, né? Então, eu não sabia precificar os meus serviços, eu não sabia precificar os procedimentos que eu fazia para poder saber se, de fato, eles tinham lucro ou não e qual percentual de lucro que era esses, né? E eu tenho certeza que vocês também não sabem, porque isso é coisa que a gente não aprende, né, na faculdade, a gente não aprende em cursos, a gente aprende, de fato, somente as técnicas, né? Para poder estar executando ali aquele serviço. E aí, como eu não sabia, né, o real custo que eu tinha para realizar um serviço, eu precificava de qualquer forma, assim, às vezes pela minha cabeça, às vezes pela concorrência. E quanto aos serviços, exatamente, quantos serviços eu precisava fazer exatamente para conquistar aquele salário que a gente chama de prolabore, né, para poder pagar minhas custas ali pessoais. Então, com isso, fez com que eu me endividasse, enfim, aconteceu um bolo de neve, vivi um caos financeiro por conta da tal da precificação. Então, por isso que eu trouxe nessa live aqui para vocês, para poder mostrar, de fato, eu quero te mostrar aqui como que você pode precificar de forma correta o seu serviço. E se você está precisando saber tudo isso que eu estou te contando aqui, essas perguntas que eu fazia, né, qual que era o meu custo, o meu lucro, quantas pacientes, quantas clientes que eu tinha que realizar atendimento para poder cobrir pelo menos o custo da minha vida, se você é essa pessoa, fica aqui comigo até o final que você vai sair pronta, você vai sair pronto para poder precificar corretamente seus serviços. E no final também eu vou dar um presente para vocês, tá? Então quem for guerreiro aí e ficar até o final comigo, pode ter certeza que vocês vão receber um presente assim muito valioso, sem sombra de dúvidas. Então vamos lá? Vocês estão preparadas aí? Conta pra mim aqui no chat. Eu vou estar iniciando aqui, eu vou começar a dizer qual que é a forma errada que geralmente a gente usa para poder precificar, né, os nossos serviços. E eu tenho certeza que vocês, em algum momento da jornada de vocês, vocês acabaram precificando algum dos serviços que vocês fazem hoje ou ainda precifica dessa forma. Primeiro que é se basear no preço da concorrência. Essa aí é uma das formas que a gente mais vê acontecer e é uma forma muito comum mesmo. O outro fator que eu acho que é até pior do que se basear no preço da concorrência é quando você acredita que o seu cliente está disposto a pagar menos do que o que a concorrência está cobrando. Então, vou te explicar melhor. Se a concorrência cobra no procedimento, por exemplo, R$50, você faz o mesmo procedimento
Aí você vai lá e fala assim, ah, se a concorrência está cobrando R$ 50, eu vou cobrar menos, né? Porque eu preciso de clientes. E se eu fizer isso, eu estou ainda acabando mais ainda com a minha precificação, com o meu negócio. Porque se eu estou reduzindo o preço sem saber minimamente se eu devo reduzir mesmo, se vale a pena, se eu tenho uma margem para isso acontecer, acontece o pior, que é às vezes até minha falência ou entrar de fato num caos financeiro, né? Então, quando você define seu preço se baseando nessas duas formas que eu citei aí, é grande a possibilidade mesmo de você estar morrendo de trabalhar, estar sacrificando sua saúde e não ver seu dinheiro sobrar, né? Não ver nem a cor do seu dinheiro. E aliás, você pode chegar até ficar no vermelho e viver o caos financeiro, o famoso caos financeiro, que é não ter o pagamento dos seus boletos e faturas em dias, que é dever para um para outro, que é chegar lá no final do mês você tá zerado e às vezes você não conseguir honrar seus compromissos, né? E você tá aí no vermelho e usando às vezes até o cartão de crédito como fonte de sobrevivência. E isso aconteceu comigo, foi muito real na minha vida, por isso que eu não quero que vocês passem por isso também, tá? Mas aí pode ter você ser aquela pessoa também que você fala assim, ah, Priscila, mas eu não defino o meu preço pela concorrência. Eu defino o meu preço baseado somente nos meus custos, né? Beleza, você fez aí uma parte que é uma parte que a gente considera até de forma correta, né? Então, definir seu preço baseado nos seus custos e colocar ali, às vezes, até uma margem, que você pode colocar uma margem de lucro, não está totalmente errado. Mas você pode também estar atrasando o seu crescimento financeiro na estética de estar fazendo somente esses dois passos, colocando somente esses dois itens, esses dois ingredientes na sua precificação. E simplesmente porque está faltando aí alguns segredinhos que às vezes você ainda não tem o conhecimento, mas você vai descobrir hoje aqui. Você tá faltando aqui alguns ingredientes que eu vou te contar e assim que você introduzir esses ingredientes, você vai ter sim a precificação correta dos seus serviços, tá? Então, um dos primeiros ingredientes aqui que a gente pode colocar para você ter de fato uma precificação correta é você parar, simplesmente tira aí um momento para fazer o cálculo dos seus custos. E eu te desafio a ser hoje. Aproveitar que a gente está aqui na nossa aula e você está fazendo isso também. Porque não basta você ter somente conhecimento agora e aí depois não aplicar. Então eu te desafio a hoje você fazer pelo menos a precificação de um procedimento que você oferece aí na sua estética, tá? Para que os seus atendimentos sejam mais lucrativos. Então, pelo menos um procedimento você vai fazer aqui comigo. Combinado? Tá tudo bem por aí? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem também? Ó, eu quero contar para vocês um caso que aconteceu comigo no início da pandemia. No início da pandemia, eu já sabia tudo isso que eu vou contar aqui para vocês sobre precificação, eu já tinha esse conhecimento, mas eu percebi que no início da pandemia mudou muitas coisas, aumentou muito o preço das coisas. Eu atendo em domicílio, então aumentou o combustível, eu atendo algumas clientes que são de pós-cirúrgico, então eu tinha que entrar na casa dela com touca, máscara N95, não era a máscara mais comum, eu tinha que usar luvas, eu tinha que usar propé, capote, toda aquela parafernália que geralmente eu não utilizaria em um procedimento comum, né, em um período normal de atendimento, eu precisei utilizar por um tempo. Então eu percebi que o preço tinha que mudar, só que como que eu faria isso, essa mudança, né? Se hoje o meu cliente de pós-cirúrgico vem através de uma indicação de uma médica e aí essa médica entrega ali cinco cartões para poder esse cliente escolher qualquer uma das 5. Qual que seria o meu diferencial? Como que eu poderia me colocar ali com um preço mais alto do que as demais e essa cliente preferir o meu atendimento sem me conhecer antes?
entendeu? Então esse foi um desafio que eu passei para poder ressignificar aí os meus preços, precificar de uma forma correta. E aí, o que aconteceu? Com isso, eu tive que ensinar as minhas concorrentes a precificação correta. Então eu mostrei para elas, através de uma aula gratuita, assim como eu estou fazendo aqui para vocês, qual que era a melhor forma da gente fazer a nossa precificação de acordo com o mercado que estava naquele momento. E elas concordaram de fazer essa atualização desses preços. E aí, dessa forma, eu consegui aumentar o meu preço. Elas ainda continuaram cobrando um pouco a menos do que eu, só que a diferença não foi tão gritante, entendeu? Então, é importante até que as concorrentes nossas saibam também precificar, senão a gente vai ficar numa guerra de preço. E muitas das vezes, essa guerra de preço não vai nos levar a um faturamento melhor, a um lucro melhor. Então, eu queria saber de vocês aqui, quantas de vocês aumentaram preço nesse período da pandemia? Do período que iniciou a pandemia, teve alguém de vocês que aumentaram o preço, seja agora mais recente, ou seja lá no início, assim que eu fiz os cálculos eu percebi que eu precisava aumentar, ou mesmo que você não sabia fazer esses cálculos, mas você já tinha noção que você precisaria aumentar? Conta pra mim aqui no chat que eu vou querer saber se teve alguém de vocês que tiveram que melhorar aí a precificação. Jackson tá falando que sim. E o Jackson é massoterapeuta, né? Eu também faço massagem. O meu trabalho mais o manual. Então, sendo assim, foi bom você ter percebido essa necessidade de estar realmente aumentando o seu preço, aumentando ali a contribuição dos valores, né? E repassando para os seus clientes. E agora você vai saber alguns ingredientes que talvez faltaram nessa precificação correta. E aí você pode acrescentar até depois. Para vocês terem noção, o aumento foi tanto, né? Foi assim de forma muito variada. Começou a aumentar na pandemia os valores e depois foi aumentando de novo. E aí eu fui aumentando. Então eu cheguei a aumentar 5 vezes. Então nesse período de pandemia eu cheguei a aumentar 5 vezes o meu serviço. Inclusive até mesmo para clientes antigas. Eu também fiz reajuste para essas clientes antigas, tá? Então, da mesma forma, o meu exemplo que eu tô falando aqui para vocês servem para vocês também. Por exemplo, se caso você faz um procedimento de 50 reais, aliás, a sua concorrente faz de 50 reais e você também faz de 50, mas agora está descobrindo como que você pode aumentar o seu preço, né? Cobrar mais pelos custos que você tem e os outros ingredientes, como que você vai fazer para que essa cliente pague mais para você? Entendeu? Como que você vai fazer para que cobre de fato os seus custos, mas que também não venha ficar tão diferente? Porque se você cobrar, por exemplo, 100 reais e essa concorrente 50, vai ficar muita diferença. E o cliente às vezes ainda nem te conhece. Então aqui eu vou te ensinar algumas artimanhas, alguns segredos para poder você tentar manter aí um equilíbrio, inclusive com a concorrência, tá? Uma coisa também que é bastante comum, né, quando a gente inicia, de fato a gente começar a cobrar mais barato. E eu também cobrava assim mais barato e pra mim tá tudo bem, não tem problema cobrar um mais barato, sabe, da concorrência. Mas o que eu prezo pra vocês é que vocês cobrem pelo menos o valor mínimo aceitável, para vocês não pagarem para trabalhar. E isso estava acontecendo comigo, quando eu não tinha conhecimento que eu estou passando aqui para vocês, eu literalmente pagava para trabalhar. Então, uma coisa, se você não saber precificar os seus serviços, você vai ter prejuízo. E não é só você que vai ter prejuízo, a sua concorrente também vai ter prejuízo, se caso você for a pessoa que vai se basear pela concorrente. Então, ao invés de ser uma profissional tendo prejuízo e vivendo um caos financeiro, de repente vai ser duas pessoas, entendeu? Então, o que não pode acontecer é isso, é você levar prejuízo, tá? Bom, eu queria compartilhar também aqui um segredo
Esse aqui eu acho que é bem importante, que é o seguinte: se você sabe fazer o cálculo correto do seu serviço, vai ser importantíssimo para você cobrir os seus custos, ter lucro, reduzir custos, porque quando você descobre quais são de fato os seus gastos para realizar um procedimento, você consegue reduzir custos e aí assim aumentar o seu lucro, né? Eliminar despesas que são assim, desnecessárias, que quando você coloca no papel, você para e pensa assim, como que eu tô pagando isso até hoje e não uso, né? E também existem muitas ferramentas e muitas formas de fazer isso, mas nessa live de fato seria inviável eu passar aqui tudo para vocês, porque por isso que eu faço até um acompanhamento mais próximo no meu curso e eu dou também planilhas nesse curso onde que as alunas ali jogam o que eu vou passar aqui para vocês e essa planilha abraça todas essas informações e dá ali o preço direto, sabe? O preço final. Mas é possível sim fazer manualmente, que é o que eu vou passar aqui para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão sair sabendo precificar, tá bom? A Michelle tá falando, né, que pensa muito nisso. O Jackson tá falando que cobra um valor médio e o cliente paga pelo deslocamento. Eu também fazia desse jeito, Jackson, só que aí depois eu percebi que não estava ainda sendo suficiente para viver o nível de vida que eu queria. Porque o que a gente busca de fato viver na estética com o nosso trabalho? É viver uma vida que seja bem remunerada, né? Profissionalmente bem remunerada e aí com isso poder usufruir dos nossos sonhos, né? Dos nossos projetos, realização de sonhos pessoais, sonhos dos nossos familiares, poder viajar, poder simplesmente descansar, ter um salário fixo mesmo não atendendo, ter uma reserva financeira para momentos que a gente tiver dificuldade em conseguir algum cliente ou simplesmente acontecer algum problema de saúde, né? Porque a gente está ali vulnerável, a nossa capa, né? A nossa máquina de trabalho, o nosso corpo. Então, precisa sim de mais alguns ingredientes sem ser o valor médio e também sem ser somente o deslocamento, tá bom? Então, vocês vão entender melhor aqui. Bom, mas o meu compromisso com vocês hoje é que vocês saiam daqui sabendo precificar pelo menos um serviço de vocês e assim com esse mesmo método vocês aplicam nos outros demais serviços que vocês fazem aí. E para aplicar a partir de amanhã, no nosso primeiro atendimento do dia, você já fala ali que tal dia vai ter um reajuste e aí você já começa a induzir esse cliente a pagar um valor justo pelo seu trabalho, tá? Mas então depois de saber disso, agora a gente pode então começar aos cálculos, né? Como que a gente pode calcular os nossos serviços. E você não precisa ser expert de forma nenhuma em matemática, eu não sou, mas é super possível através de uma calculadora e papel e caneta, como eu falei para vocês aí, tragam papel e caneta para poder colocar em prática, tá? Então vamos lá. Você precisa saber quais são seus custos variáveis e eu vou explicar cada um de forma pausada, tá? Quais são os seus custos variáveis, quais são os seus custos fixos, quais que são qual que é a sua margem de lucro que você pretende ter. E ainda a gente vai falar também de alguns custos que às vezes a gente esquece, né? Que é, por exemplo, a taxa da maquininha do cartão, que o cliente pede para que passe, né, no cartão de crédito. E aí, essa taxa da maquininha, se ela no débito ou no crédito, por exemplo, e esse é um custo que é um custo variável, né? Impostos também, que a gente tem e é um custo fixo. E a gente paga ali, né, o DAS, que é o MEI, que a gente tem para quem é microempreendedor, já formalizou aí o seu negócio. Então, tudo isso entra e o cliente tem que pagar, tá certo? Então, parece muitas informações, muitas coisas, mas o fato é que eu tô aqui para poder facilitar esclarecer para vocês que não é difícil assim, tá? Basta vocês terem bastante atenção. E eu quero que você escolha então aqui um procedimento. Agora é o momento de você escolher um procedimento que você vai fazer a precificação aqui junto comigo, tá? E depois eu quero que você tire uma foto desse papel. Então tire uma foto e me envia no direct para que eu venha ver como que tá a precificação, se tá faltando alguma coisa, se você esqueceu ou deixou de passar, tá bom? Então pega aí o papel e caneta que a gente vai começar agora pelo nosso primeiro item, que é o custo variável,
Vamos lá? Ó, o custo variável são aqueles custos que são associados diretamente ao nosso trabalho. Por exemplo, se houver atendimento, teve custo. Se não houver atendimento, eu não vou ter custo. Por exemplo, eu que faço, né, massagem, eu faço drenagem linfática em domicílio. Eu uso óleo ou uso creme para poder fazer um deslizamento ali. Se eu tenho cliente, eu uso. Se eu não tenho atendimento, eu não vou usar, né? Não tenho. Do mesmo jeito, máscara. Se eu tenho um atendimento, eu vou usar essa máscara no atendimento. Se eu não tenho atendimento, eu não vou usar. Touca. Se eu tenho atendimento, eu uso a touca. Se eu não tenho, eu não uso. Luvas. Eu uso no procedimento. Mas se eu não tiver atendimento, eu não uso. Então, são aqueles itens, custos variáveis, são aqueles itens que se houver atendimento, eu tenho custo. Se eu não tiver nenhum tipo de atendimento, eu não tenho também nenhum custo. Eu não preciso comprar óleo, eu não preciso máscara, eu não preciso touca, eu não preciso luva. Se eu não tenho aquele atendimento, não faz sentido eu comprar, né, aquele item. E alguns também desses itens que são variáveis, como eu falei, a maquininha de cartão, né? Sendo débito ou crédito, você utiliza somente se tiver aquele cliente. E aqui, nesse momento, você precisa saber qual que é a taxa que você paga quando passa, seja no débito ou seja no crédito para o seu cliente. Eu, por exemplo, não tinha esse controle, então eu simplesmente passava e eu mesma pagava aquela taxa. Hoje, meu cliente já paga aquela taxa embutida no preço que eu passo para ele, entendeu? Então, é possível, sim, você pagar, deixar seu cliente pagar, mas já embutido. Então, ele não sabe que ele está pagando aquele valor, aquela porcentagem. Então, para isso, para você saber corretamente qual que é o preço que você pode fazer à vista e qual que é o preço que você pode fazer a prazo, você precisa saber qual é a taxa que você paga, tanto para ter à vista aquele serviço, quanto para ter a prazo. Senão não faz sentido, tá bom? E aí até para você saber, né, se você pode dar algum tipo de desconto para o seu cliente ou não. Entendido até aqui? Agora, para o Jackson, para a Kênia, que assim como eu, né, atende em domicílio, né? A Hilda também tá aí, que atende em domicílio. A gente tem o nosso valor do combustível, da manutenção do carro, se for a gente mesmo, né, se for usar o nosso carro, a gente tem a manutenção do nosso carro. A gente também tem, às vezes, até alimentação entre um atendimento e outro. Eu preciso me alimentar, né? Antes eu ficava sem comer, antes eu comia a marmita de casa. Agora eu paro para poder almoçar em algum lugar e quem paga isso é o meu cliente, tá? Para quem, por exemplo, não tem o próprio carro, mas vai de Uber, você pode também colocar na sua precificação o valor do Uber. Então, casos como, por exemplo, a manutenção do carro, parcela do carro, que caso você venha estar pagando, você tem que dividir pela quantidade de atendimentos que você faz por dia, porque não tem como colocar que você comprou o carro para poder atender um cliente, né? Então, você tem que ter ali um parâmetro, no mínimo, de meta de quantos atendimentos você vai fazer por dia, tá? Com aquele carro. Bom, e o passo 1 que eu quero passar aqui para vocês do custo variável é de fato listar todos os produtos e todos os descartáveis, né? Então, os produtos, que são os cremes, por exemplo, e os descartáveis, que são a touca, a luva, que você usa para atender um cliente. Então, coloca aí, passo 1 do custo variável é você colocar todos os produtos que você usa e todos os descartáveis que você usa para realizar um atendimento, tá bom? O passo 2 é você listar a quantidade que você utiliza desse item, tá bom? Então, passo 2 é você listar a quantidade que você utiliza desse item. Eu vou dar um exemplo mais pra frente, para vocês entenderem melhor. Então, passo 1 é você listar todos os produtos, né, e os descartáveis que você utiliza para atender uma cliente, desse procedimento que você escolheu lá atrás. Passo 2 é a quantidade que você utiliza desse item, tá? Passo 3 é você listar o valor que você paga por uma determinada quantidade desse item,
Então você compra um item, às vezes é um pacote, às vezes você compra uma caixa. Então quanto que é que custa essa caixa, esse pacote, entendeu? Que vem muitos desses itens. E passo 4 é você descobrir qual que é o valor unitário desse item. Então, por exemplo, eu para fazer as minhas drenagens, eu uso creme ou uso óleo, né? Esse é um insumo que eu tenho, é um produto que eu uso, né? Então, por exemplo, a quantidade de creme ou de óleo que eu uso é pelo menos 20 ml. Para fazer no corpo todo, pelo menos 20 ml eu uso, tá? E qual o valor que eu pago por essa quantidade quando eu compro? Quando eu compro 1 litro de óleo ou 1 quilo de creme. Se for, por exemplo, fazer a conta no óleo, né, que é em litros, eu compro, por exemplo, pelo valor de R$ 69,90. É hoje o valor que eu pago em 1 litro. Se eu uso 20 ml, então eu coloco o valor de R$ 69,90. O valor de R$ 69,90 menos dividido por 1.000 litros, entendeu? 1.000 ml, então que seria 1 litro. E esse valor sai para mim a 7 centavos, tá? Então acaba que cada procedimento para mim sai a cada ml para mim sai a 7 centavos. Então, se caso eu utilizo ali 20 ml, então seria 7 dividido, tá? Isso arredondando sempre para mais, coloca uma gordurinha aí. Então seria como se fosse 7 centavos por ml. Deu para entender mais ou menos? Da mesma forma vocês vão fazer quando vocês utilizam o que eu falei para vocês, que são as luvas, por exemplo, touca, que são descartáveis. Você pode fazer da mesma forma. Você tem, por exemplo, luvas que você utiliza no seu procedimento. Quando você tem as luvas, você usa pelo menos 2 unidades da luva. Então, por exemplo, você compra uma caixa de luva e aí por R$25. E nessa caixa vem com 100 unidades. Então você pega ali 25 centavos que dá, né? Que é 25 dividido por 100, dá 25 centavos vezes 2. Porque são 2 luvas que você utiliza, então dá 50 centavos, tá? Então aí a gente teve um exemplo tanto de produto que a gente utiliza quanto de descartáveis, tá certo? Ó, a Kênia já colocou que esse mês já tá fazendo a precificação, né? Para poder olhar se de fato tá tendo lucro ou se tá tendo prejuízo. Isso aí é muito importante, a gente tinha que saber de fato fazer, né? Antes de começar a atender. Mas nunca é tarde e eu tô aqui para ensinar vocês. E aí, vocês precisam fazer essa conta para todos os itens que vocês utilizam, para todos, tá? Então, vocês vão fazer, além do escolher o procedimento, além de fazer para aquele procedimento, você ainda vai fazer para todos os serviços também que você oferece para o seu cliente, porque cada procedimento que a gente faz, a gente usa uma quantidade de produto, a gente utiliza uma quantidade de descartáveis, então é diferente. Então, por isso que eu falei para vocês que um dos segredos é a gente parar para poder olhar o nosso negócio, parar para poder fazer esses cálculos, tá? Então, por exemplo, você vai fazer isso para todos os serviços de atendimento da sua estética, como limpeza de pele, peelings, design de sobrancelha, micropigmentação, massagem, para unhas, tá? Então, para cada serviço que você utiliza produtos e insumos descartáveis separados, vocês vão fazer essas contas. Beleza? Tá tranquilo até aí? Deu para entender o que são os custos que são variáveis? Que agora a gente vai para os custos que são fixos. Os custos que são fixos são aqueles custos que mesmo que sua estética estiver fechada, você vai ter que pagar. Ou seja, eu brinco assim com minhas alunas que são custos fixos, aqueles itens que no início da pandemia, por exemplo, elas tiveram que pagar mesmo não podendo atender. Então são aqueles custos que não tem como fugir, como a gente
conseguiu fugir de alguns itens dos variáveis, que foi o que eu falei para vocês, do combustível, que aí tem o creme, que tem o óleo, que tem a luva, que se caso eu não fizer o atendimento, eu não preciso, né, comprar. Nesse aqui, tudo que você precisa comprar, mesmo que ou pagar, né, mesmo que sua estética estiver fechada, ela entra como essa despesa entra como um custo fixo, tá? Então, tá dando para entender? E aí, o que acontece? Tem muita gente que confunde que pelo fato do valor desse item, que eu vou considerar aqui como um item fixo, né, uma despesa fixa, por ele às vezes variar, as pessoas tendem a falar que é um custo variável, mas não é, tá? Então, por exemplo, o aluguel. Aí eu vou falar sobre mão de obra mais pra frente, tá, Kênia? E aí, por exemplo, o aluguel. O aluguel, todo mês eu tenho que pagar, independente do valor que, por exemplo, que eu fizer naquele mês, eu tenho que pagar fixo, ou que eu não abri a minha estética, eu tenho que pagar o aluguel, a luz, mesmo que seja um custo que pode ser R$5 hoje, 50 amanhã, 300 mês que vem, é um custo que eu tenho todo mês. O IPTU, telefone, água, o próprio MEI, né, que é o DAS, que a gente paga os nossos impostos, a prestação ali do carro para quem atende em domicílio, o IPVA, o seguro, a internet. E aqui eu quero trazer para quem aqui perguntou, né, sobre a mão de obra. Temos também o nosso Prolabore. O nosso Prolabore, que é o nosso salário, ele faz parte de um item que é do custo fixo. Então a gente tem que ter ele sempre. Mesmo que às vezes no início, por eu estar fazendo esse tanto de conta, eu perceba que o meu salário tem que ser reduzido nesse início, sabe? O meu primeiro valor que eu coloquei lá no papel como sendo meu Prolabore iniciou por R$10. Porque assim, eu estava precificando muito errado. Então, o primeiro valor que eu coloquei ali foi R$10. É melhor você ter o hábito de separar e aí mais pra frente você vai recalculando isso, do que você necessariamente colocar lá que você quer ganhar R$5.000 porque as suas despesas pessoais são R$5.000 e você tem que se bancar. Porque aí dessa forma você vai estar tirando dinheiro da sua estética para poder estar bancando uma vida na sua vida pessoal e não estar conseguindo reinvestir nem manter o seu serviço. E aí isso se confunde muito quando você percebe que você não está sobrando o seu dinheiro e aí você pensa assim que é a sua estética que não está dando lucro, quando na verdade é a sua vida pessoal que está pesando muito, né? Ali nas suas despesas fixas, tá? Então, uma coisa que eu quero passar aqui para vocês, que é um outro segredo, é para vocês não misturar os gastos pessoais que vocês têm com os gastos da empresa. Porque, por exemplo, o Prolabore, ele é um custo fixo da sua empresa. Então, mesmo que você comece com o valor mínimo por mês, caso suas finanças ainda sejam misturadas, você não pode colocar, por exemplo, um Prolabore muito alto, tá? Então você que não sabe o que é Prolabore, é o nosso salário que a gente retira da empresa e você escolhe um dia para poder tirar. E se você não sabe quanto que seria o ideal de você conseguir esse Prolabore, é só você fazer uma conta que é simples. Eu considero até simples, eu acredito que vocês também vão considerar simples, que seria, por exemplo, o seu salário inicial, né? Você pega ali as suas despesas que você tem no mês, então as suas despesas pessoais, então você sabe que você precisa daquele valor para poder cobrir, né, o seu custo de vida. E aí em seguida você pega quantas horas que você trabalha no mês, então você tem que calcular quantas horas você trabalha no mês, e aí depois agora você pega o valor do seu salário e divide pelas horas trabalhadas no mês. Então, por exemplo, se eu trabalho ali 8 horas por dia, em 22 dias eu vou ter 176 horas trabalhadas no mês. Então, se eu tenho um valor, né, por exemplo, o valor de R$1.000, eu tenho que ali dividir por essas horas. Então, como se fosse 1.000 dividido por 176 horas trabalhadas. Então, eu tenho que saber aí qual que é o valor, né, do meu custo da hora trabalhada, da minha mão de obra. Tá, joia?
Tem muitos detalhes na precificação e um deles é você calcular até quanto tempo você gasta para fazer um procedimento, porque às vezes você gasta 20 minutos, 1h30. Isso é algo mais aprofundado que eu não consigo trazer aqui para vocês de forma mais prática, tá? Mas se vocês souberem pelo menos isso que eu tô passando, vocês vão conseguir sim o lucro de vocês. Tranquilo até aqui? Então, no caso, como a Kenia perguntou, eu coloco um valor fixo da minha mão de obra e esse valor, na verdade, depende dessas horas calculadas, né? O valor que eu preciso para me manter na minha pessoa física e aí eu divido pelas horas trabalhadas ali no mês. Então, eu tenho um cálculo qual que é o valor da minha hora trabalhada. Então, vamos lá. Agora, vamos para o lucro, né? Porque saber precificar e não ter um lucro, a gente precisa de ter um lucro a mais. E aí, eu queria trazer aqui para vocês, sem financês, sem economês, né? Eu criei uma forma de fato de precificar sem precisar usar aquele markup que é muito usado nas finanças. E eu achei que foi uma forma que englobou e deu super certo para mim, que é recomendar, e eu recomendo às minhas alunas a colocar pelo menos 30% do lucro em cada serviço que você oferece, porque dessa forma você não precisa fazer tantas contas como, por exemplo, tem no Mercap e você ter que entender essas contas e cálculos e porcentagens para poder saber qual que é o lucro que você precisa ter. Então, você coloca ali um valor mínimo de pelo menos 30% em cada serviço que você oferece e aí você vai conseguir ter um valor, né, médio ali de desconto que você pode oferecer para um cliente. Você sabe qual é a porcentagem que você está recebendo de lucro em cima daquele serviço, além do custo que você está pagando para executar. Então, quando um cliente te oferecer assim, ó, seu serviço aqui está R$100, eu te pago 50. Aí você fala, opa, não, porque aí não cobre nem meu custo e muito menos eu não tenho lucro. Então, aí eu tô pagando para trabalhar. E uma forma que eu quero passar aqui para vocês, que virou muito a minha chave, foi o seguinte. Quando eu estava fazendo atendimentos em domicílio, e aí a cliente, por exemplo, vinha com uma contraproposta para mim, eu pegava e falava para ela que poderia ser, porque eu não queria perder aquele cliente, né? Mas aí depois que eu aprendi a precificação correta, eu passei a entender se eu poderia oferecer aquele desconto ou não. Então eu cheguei a calcular de forma que eu estou mostrando aqui para vocês e me fez entender que às vezes eu ia fazer um atendimento em domicílio, andava 12 quilômetros para ir, 12 para voltar, abastecia o carro, aquela peleja para chegar naquela cliente. Quando vai ver, no procedimento, eu só ganhava R$5. Entendeu? Então, eu tirei o meu custo, eu ganhava R$5. E aí, eu ouvi aquela cliente falar na minha cabeça assim, vem cá, vem aqui na minha casa, vem cá andar 12 quilômetros para vir, 12 para voltar, vem cá gastar seu dinheiro e quando você chegar aqui eu vou te dar R$5 pelo seu trabalho. Eu fiquei encabulada com aquilo, porque eu entendia dessa forma e eu comecei a passar a ouvir esses clientes que pedem desconto dessa forma e fez com que eu fosse mais firme na hora de precificar o meu serviço, na hora de falar o meu preço e quando eu mudo algum valor, eu sei em que margem que eu estou trabalhando ali de lucro. Tá joia? Então eu quero saber se tá tudo certo até aqui, se vocês estão conseguindo entender direitinho. Coloca aqui no chat para poder eu saber. Olha, aí agora eu queria fazer um resumo da precificação, para ver se vocês conseguiram já internalizar, tá bom? Primeiro, a gente tem lá os nossos custos variáveis, né, que a gente falou lá no início. Os nossos custos variáveis, quando a gente pega aquele valor de custos que a gente tem, a gente divide pelos dias trabalhados. Tem gente que trabalha menos dias, por exemplo, dias de segunda a sexta, que dá ali uns 20 e poucos dias. Tem gente que trabalha 30 dias, tem gente que trabalha 28 dias. Então, o preço é individual. Você que vai calcular ele, você que vai saber quantos dias que geralmente você atende. Então, nesse resumo da precificação,
eu queria trazer para vocês isso, que o valor que vocês encontraram lá de custo variável, você vai dividir pelos dias trabalhados, aí você vai encontrar um outro valor, tá? E aí depois do custo fixo, você tem lá o seu prolabore, né, que é o seu salário, que a gente já falou sobre isso. E aí também você divide pelos dias trabalhados. Então aqui a gente divide mais uma vez aquele valor que a gente encontrou. E depois, para quem trabalha, né, no estética fixa, por exemplo, pega esses dois valores e ainda divide, pega o valor do custo fixo e o custo variável e ainda divide pela quantidade mínima ali de atendimentos que vai fazer, né, por mês naquela estética. Agora, para quem é independente como eu, aí não tem necessidade, mas para quem tem que manter pelo menos um aluguel, precisa ter também essa noção para quantos atendimentos, tá bom? E além disso, a gente soma o custo variável e o custo fixo, a gente soma o nosso lucro. Depois que a gente somou o nosso lucro, que foi ali 30% que eu sugeri para vocês pelo menos, aí você coloca o valor da maquininha do cartão, que é a porcentagem que eles deduzem lá do valor que você passa, seja em débito ou seja em crédito. Então, se você, caso utiliza a maquininha de cartão como forma de pagamento para o seu cliente, você precisa saber disso, tá? Qual que é a taxa e quanto que vai deduzir, se for em débito e se for em crédito. Porque aí quando você for oferecer para o seu cliente aquele serviço, você precisa saber na ponta da língua qual que é os valores que você pode fazer tanto de uma forma quanto de outra. Tá certo? Aí, assim que você descobre, né, qual que é o mínimo que você pode cobrar em um procedimento estético, e você pode também se comparar, aí sim, você pode se comparar ao mercado. E aí oferecer condições variadas de preços, né, sendo à vista ou seja a prazo. Vocês podem estar variando essa questão de preços também, mas sempre lembrando qual que é o mínimo que você pode cobrar pelo serviço de vocês para que não venha a ter nenhuma dificuldade financeira mais para frente. Outra dica também que eu queria passar para vocês para quem fazer uma precificação, quer fazer uma precificação mais elaborada, né, e encontrar alguns custos que são um pouco ocultos, que eu falo, também fazer o levantamento do custo da precificação de bens, né, dos aparelhos que a gente utiliza, dos nossos equipamentos que a gente utiliza para poder atender um cliente. Isso é para quem quer fazer mais elaborado. Eu acredito que para poder trazer aqui para vocês, realmente eu precisaria de mais tempo. Mas com o que vocês já sabem até aqui, foi o que fez eu sair do lugar. E eu preciso que vocês saiam do lugar hoje. Mas para fazer, por exemplo, a precificação de depreciação de bens, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você comprou uma maca por R$500 e ela deve durar ali pelo menos uns 5 anos, se caso você fizer uma manutenção, se caso você cuidar bem dessa maca, ela dura ali um tempo. Então seria como R$500 dividido pela quantidade desses anos, mas aí a gente transforma anos em meses, aí seria R$500 dividido por 60 meses, aí você tem ali um valor de pelo menos R$8 e pouquinho por mês, para poder você atender as suas clientes no mês. E aí esse valor ainda você consegue dividir pela quantidade mínima de atendimentos que é a sua meta de faturamento, tá? Faturamento não, de atendimentos no mês. Consegue diluir mais esse valor, tá? E, por exemplo, para você, né, um segredo. Agora isso aqui é um segredo, bom. Esse caso que eu falei para vocês aqui da depreciação é um dos diferenciais para uma grande empresária. Então, assim, se você quer ser de fato uma grande empresária do ramo da beleza e da estética, você precisa também entender um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque aí você não precisa tirar dinheiro do seu bolso lá na frente para poder você reinvestir no seu negócio.
Porque se você incluir hoje na precificação, pelo menos minimamente, os valores que você utiliza ali de depreciação de bens, sabe, dos materiais, de aparelhos que você tem, imóveis também entra, pode ter certeza que chegar lá na frente você já vai ter um montante acumulado. E aí, esse montante você pode até guardar numa conta separada para que você não mexa e quando inteirar lá aqueles 5 anos ou quando tiver necessidade de fazer algum reparo naquele equipamento ou se não naquela peça, naquele imóvel, você já tem esse dinheiro guardado. Então, esse aí é um grande diferencial das grandes empresárias, tá? E é como eu falei para vocês, o conteúdo de fato é um conteúdo muito extenso para uma live, mas eu tenho certeza que com esses dados, né, de você saber qual que é os seus custos fixos, custos variáveis, quais são os seus lucros, quanto que você quer ganhar por cada procedimento que você faz, a sua mão de obra inclusa, eu tenho certeza que vocês já vão conseguir aumentar mais ainda o faturamento de vocês, vão conseguir aumentar o lucro de vocês também. E para precificar, saber precificar não é uma única maneira, né, de aumentar o nosso faturamento na estética, porque junto com o preço é importante saber também como a gente pode aumentar o nosso lucro, que aí é outra vertente. Como que a gente pode reduzir, né, os nossos gastos, tanto fixos quanto os variáveis, ter estratégia de posicionamento no mercado, né, para que você venha cobrar até mais, e também fato de encontrar clientes, como a gente falou na nossa live 1, né, que estejam dispostos a pagar pelos nossos serviços, que são os nossos clientes ideais. E eu queria trazer para vocês também um outro segredo, que é o seguinte: cada pessoa tem um preço. Então, cada profissional tem um preço. Mesmo que eu, Priscila, venha fazer a mesma coisa que o Jackson, que está aqui na nossa live, que ele faz massagem também, mesmo que ele faça a mesma coisa que eu, mesmo que eu faça a mesma coisa que ele, que é a nossa técnica, o meu custo é diferente do dele. Não é só porque ele faz a mesma técnica que o meu valor vai ser igual. E vocês precisam estar atentos com isso, para vocês não entrar nessa onda da precificação incorreta, tá? Que vocês hoje já têm o conhecimento mínimo para poder sair do lugar e obter aí o início do seu lucro, de fato, na estética e o aumento do faturamento, tá? Eu quero saber de vocês aqui se o conteúdo que eu tô trazendo para vocês já deu para poder dar uma clareada. Se tem alguma dúvida, coloca aqui para mim. Enquanto vocês me falam se conseguiu clarear aí, eu quero saber o seguinte: tem alguém querendo esse conteúdo em PDF, do passo a passo? Eu resumi ele em um PDF. Tem alguém que quer esse conteúdo em PDF, no passo a passo? Porque eu sei que é muita coisa para vocês lembrarem. Então, se vocês quiserem, coloca aqui no chat para mim, se vocês querem. Porque se vocês quiserem, vamos fazer um acordo. Vamos ver se vocês estão dispostas junto comigo. Bom, para quem ficou até o final da nossa live, que é o que eu prometi para vocês, que eu tinha um presente, esse é o presente, tá? Eu vou enviar no direct de vocês esse conteúdo em PDF, do passo a passo. Vou enviar, Kênia, então fica preparada aí. Mas para isso, o nosso acordo é o seguinte: além de vocês ficarem até o final comigo, eu quero também que vocês venham tirar uma live, ou tirar um print, né, da nossa live, me marcar no seu story, e a partir disso eu vou lá ver você e aí eu vou enviar para o seu direct. Para quem me marcar, eu vou enviar para o seu direct esse conteúdo em PDF, do passo a passo da precificação. Esse é um resumo que eu trouxe aqui para vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão ter a capacidade de colocar em prática, e é como eu falei para vocês, esse conteúdo, ó, vai estar lá em PDF, do passo a passo. Vocês podem tirar a foto desse procedimento que você escolheu precificar comigo hoje à noite, sabendo precificar direitinho, e aí tira a foto, me envia também no direct, que eu corrijo para vocês,
que eu dou os toques, o que vocês podem estar melhorando, o que vocês podem estar incluindo nesse passo a passo aqui também, tá bom? Então, ó, eu vou fazer isso. Então, aí você vai me marcar nos stories, vai repostar, tá? Esse print. E aí eu vou fazer agora a minha pose. Vamos lá? Ó. Tcharará! E aí? Deu pra fazer o print? Ó. Vocês escolhem aí qual que eu fico bonita, viu, gente? Pelo amor de Deus. Qual que vai ficar melhor? Deu tempo, né? Ó, a Elaine tá falando aí que tava atendendo e que vai rever a live. Ótimo, eu vou estar colocando também a live. E eu sei que ela é uma pessoa bastante dedicada, que ela vai compartilhar lá nos stories o print. E aí eu vou mandar pra vocês, tá bom? Meninas, tem alguma dúvida que vocês já ouviram sobre precificação que vocês queiram compartilhar aqui comigo? Pode mandar também. Eu sei que é muita coisa para poder relembrar. É muita coisa. Mas esse passo a passo que eu passei para vocês é o que fez com que eu faturasse 3 vezes mais, tá? E lucrasse muito mais do que 3 vezes mais. Porque eu descobri meu real preço que eu precisava cobrar, o mínimo que eu precisava cobrar. E a partir disso eu recalculei ali. E é como eu falei pra vocês, só na pandemia eu aumentei 5 vezes o meu preço. E as clientes continuam porque elas entendem, tá? Até a gente pode falar sobre isso depois, né? Como que você pode abordar o seu cliente para poder aumentar o preço e ela continuar sendo sua cliente fixa. Então, é um tema bom para uma live. Então, ótimo. Meninas, muito obrigada pela companhia de vocês. E a gente se vê dando tudo certo, se Deus quiser, na nossa próxima live. Segredos da Pri. Gostaram do nome da nossa live? Toda segunda-feira às 19 horas. E aí depois eu coloco uma caixinha para poder a gente descobrir juntas qual que pode ser o tema da nossa próxima live. Tá bom? Um beijo para vocês, meninas. Até mais. Qualquer coisa eu tô aí, continuo à disposição. Vocês sabem disso, pode contar comigo. Tá joia? Um beijo, ó. Tchau, gente!